queridos alunos de base da pesquisa científica. Estamos aqui mais uma vez juntos para falar dos diferentes tipos de conhecimento. Conhecimento é algo que acompanha a humanidade desde os seus primórdios, porque é, por definição, uma criação dos seres humanos. Agora, existem vários tipos de conhecimento. Existe o conhecimento, por exemplo, conhecimento artístico. O conhecimento artístico procura muitas vezes passar mais um sentimento, mais uma sensação, uma ideia estética de alguma coisa que pode se traduzir numa emoção. Existe o conhecimento religioso. O conhecimento religioso que também se mescla com o conhecimento que nós chamamos de tradicional, e é bom a gente ter em mente, que essas divisões são didáticas, mas que são, por vezes, muito úteis. O conhecimento religioso, ele vem de cada cultura em particular, tanto que nós temos várias religiões advindas de várias culturas. Temos o cristianismo, com a Bíblia, da nossa cultura judaica cristã. Temos o Corão, da cultura islâmica, nascida no Oriente Médio. Temos, por exemplo, o Bhagavad Gita, da cultura oriental, baseado nos Vedas, no conhecimento védico indiano. Cada um deles traduz, principalmente, uma verdade moral que é característica daquela região. E nós temos, hoje em dia também, o conhecimento científico, onde nós podemos ver, por exemplo, os vários estudos que foram feitos para a gente compreender melhor aquilo que a gente hoje chama de teoria da evolução. Como cada uma dessas coisas se relaciona, como elas são, digamos assim, valoradas, qual a importância que elas têm para nós, seres humanos. Eu creio que todas elas têm a sua importância, e isso é inegável. Para mim, está tanto errado o cientista que despreza o conhecimento religioso de uma comunidade. Por quê? Porque aquele conhecimento religioso descreve exatamente o que aquela comunidade é. Aquilo não foi tirado do acaso, aquilo foi criado a partir de dezenas, centenas, às vezes milhares de anos, como todas essas religiões que citamos, as religiões mais antigas, traduzem leis morais que são importantes na identificação daquela comunidade e trazem assim a sua própria identidade. Então não é um conhecimento a ser desprezado, mas trata-se de colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque se nós analisarmos, como nós falamos, por exemplo, uma flor que nós temos aqui, nós podemos analisá-la de diferentes formas. Eu posso usar essa flor como um símbolo da perfeição do divino dentro de uma concepção religiosa e colocá-la como um símbolo da própria divindade. Eu posso descrevê-la com um senso artístico, fazendo um poema ou retratando-a numa pintura e passando a emoção, a beleza, uma ideia estética de perfeição, de bem-estar, do bom e do belo, através, por exemplo, de uma interpretação artística. Ou posso estudá-la através da botânica, através da fisiologia vegetal, classificando-a de acordo com um sistema de organização taxonômico. Ou posso estudar a sua fisiologia, posso estudar a sua composição química, de repente tirar até dessa flor um medicamento, algo que possa melhorar a vida da humanidade. Qual dessas descrições seria mais importante? Pois é. Então, eu creio que nós temos
que dar o devido valor a todo tipo de conhecimento, porque conhecimento é uma característica humana, mas no nosso objetivo da disciplina básica da pesquisa científica, nós devemos entender o que é cada tipo de conhecimento de uma maneira geral e onde ele se aplica. Nós falamos então do conhecimento religioso ou conhecimento mítico, né? Porque dentro das religiões esse conhecimento se baseia basicamente em mitos. O que são mitos? Mitos são histórias que nem sempre traduzem a realidade verdadeira. Os nossos companheiros gregos, né, foram alguns dos que desenvolveram muitos mitos que até hoje estão presentes no nosso cotidiano e são estudados principalmente na área de ciências humanas, na filosofia, na psicologia, porque refletem, como eu já falei, características do ser humano. As próprias religiões, se nós formos falar, por exemplo, da religião católica ou das religiões judaico-cristãs, que são nossas maiores conhecidas, nós temos no Novo Testamento a figura de Jesus, que usava os mitos que nós ouvimos falar, por exemplo, das parábolas, né? A parábola do bom samaritano, a parábola do semeador. Não são fatos que aconteceram na realidade, mas foram, digamos assim, histórias utilizadas para passar uma lei moral, um contexto moral. E isso faz parte, como já disse, da tradição, da sabedoria e do conhecimento desse povo e também de nós brasileiros, né, que temos em grande parte uma religião baseada no cristianismo, sem desprezar, obviamente, as outras manifestações religiosas. E como eu falei, como isso é uma característica desses grupos sociais, cada religião, cada grupo social criou aquilo que é sagrado para esse grupo, de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com a sua tradição, como é o Corão do profeta Mohammed para os muçulmanos, como é o Bhagavad Gita para as pessoas que seguem o conhecimento védico. E esse é um tipo de conhecimento que, como eu falei, que tem a sua importância, que traduz principalmente um conhecimento moral que nós vemos presente em todos esses livros, né? Mas não é, como eu falei, um conhecimento que descreve a realidade. Nós estamos falando dos nossos amigos gregos, né, na Grécia Antiga. Homero, por exemplo, que foi um dos maiores poemas gregos, nas suas obras Ilíada e Odisseia, onde ele descreve a guerra de Troia e a volta do personagem Ulisses para sua casa, com todas as peripécias, né, que ele passou pelo caminho. Na verdade, ele usa essas histórias míticas. Há uma discussão muito grande se essas histórias foram criadas pelo próprio Homero, ou se foi uma compilação de poemas que existiam à época, mas seja como for, né? Homero é a figura que é conhecida por ter sistematizado isso como poemas e divulgado, né, pela Grécia Antiga. Esses poemas de Homero, dos nossos companheiros gregos da Antiguidade, descrevem um ideal de educação, um ideal moral, como eu já falei, que é o que em geral está associado aos mitos e ao conhecimento religioso, onde ele dizia, ou melhor, ele descrevia o ideal do homem grego na época, o ideal heróico, baseado principalmente nos valores e das virtudes físicas, como guerreiros, morais,
da honra, da nobreza. E assim, esse conhecimento mítico, né, é importante porque passa valores que são importantes para aquela determinada comunidade. Mas, a partir daí, os gregos começaram a procurar outras formas de descrever a sua realidade. E começaram a adotar um conhecimento naqueles gregos que nós chamamos de pré-socráticos, né, que vieram antes de Sócrates. Sócrates foi um grande divisor da filosofia grega. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu recomendo ler um pouco dos pré-socráticos, ler um pouco de Sócrates. Isso você procurando na internet você encontra alguma coisa com facilidade, alguns textos até em PDF, muito fácil de ver. Mas os gregos antigos, então, depois desse conhecimento mítico ou mitológico, eles começaram a buscar um conhecimento empírico. Em termos bem gerais, o que seria esse conhecimento empírico? Seria o estudo da natureza, dos fenômenos naturais, buscando não uma explicação fictícia ou uma explicação religiosa, que era comum, como eu falei para vocês, do conhecimento mítico, né, onde se relacionavam valores, por exemplo, aos deuses gregos. Existia um deus da guerra, né, existia uma deusa do lar, né, existia um deus até para os ladrões, né? Então, esse conhecimento, essas virtudes morais eram representadas simbolicamente através desse conhecimento mítico, dessas histórias que não necessariamente tinham a ver com a realidade objetiva, com a realidade real. E os gregos começaram a se preocupar em descrever os fenômenos que eles vinham da natureza. Mas como eles descreviam? Descreviam a partir da sua própria experiência, da observação, da comparação. E um expoente mais tardio disso, né, foi Aristóteles. Aristóteles era uma figura muito interessante, pois ele foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? É muito interessante essa questão da mitologia grega. E o Aristóteles, ele foi inclusive professor de Alexandre o Grande, da Macedônia. E como mestre de Alexandre, e Alexandre sendo um discípulo que tinha um carinho muito especial pelo seu mestre Aristóteles, todos os lugares onde ele passava, que ele conquistava, e a gente sabe, né, que Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, criou realmente um grande império na sua época. Ele coletava amostras de plantas, de animais e mandava para Aristóteles. E Aristóteles descrevia, comparava, dissecava animais, olhava a morfologia das plantas e começou a fazer um estudo de forma sistemática, mas num conhecimento que nós chamamos ainda de empírico. O que quer dizer empírico? De grosso modo, podemos dizer que é um conhecimento baseado na comparação, na observação de fenômenos naturais, aí já não buscando, isso é muito importante, uma causa miraculosa, uma causa mítica, um mito que descreva aquele fenômeno, mas buscando-se um princípio de realidade, onde a gente vai ter uma causa e um efeito, uma causa e uma consequência, e esta causa está dentro da própria natureza. Uma sistematização daquilo que é observado de maneira real, ou seja, baseado no seu instrumental pessoal, na sua observação pessoal, sem buscar um mito, uma história mitológica para explicar aquele fenômeno.
essa história, né, do conhecimento é longa, aqui a gente vai dar apenas uma ideia do que é isso, mas ela teve, e como eu digo para vocês, esse conhecimento empírico, a busca do conhecimento começou antes, não pela ciência, porque a ciência ainda não existia como nós a conhecemos hoje, mas pela filosofia, pela busca dessas verdades que poderiam servir a todos. E depois um outro grande filósofo, já bem mais posterior aos gregos, que foi René Descartes, ele começou a pensar numa forma de sistematizar ainda mais, ou melhor dizendo, de quantificar o conhecimento científico. Então René Descartes, ele viu que o ideal seria que esse conhecimento pudesse ser medido, quantificado, mensurado. E a partir do momento que você pode medir alguma coisa, você pode comparar de maneira precisa. Mas para medir, muitas vezes é necessário criar equipamentos com determinado grau de precisão que vão poder fazer medidas. E assim foi. A partir de Descartes, há uma preocupação daquilo que se chama de matematização da ciência, ou seja, de quantificarmos aquilo que nós observamos. Este foi o princípio da ciência quando nós, como nós a conhecemos hoje, daquilo que nós chamamos de modelo cartesiano, onde você quantifica aquilo que você observa. Hoje, na ciência, quer dizer, e desde certa forma do tempo de Descartes, o que a gente chama de conhecimento científico é algo que necessita ser quantificado. Se você, por exemplo, isola uma droga, vai separar o seu princípio ativo, você vai ter uma noção da quantidade daquilo, da concentração daquilo que você tem, que você quer analisar, e você pode colocar essa droga em medidas, em quantidades controladas, por exemplo, atuando sobre uma célula de câncer. Quando você coloca isso sobre essa célula de câncer, você vai analisar o seu efeito. Você pode ver, por exemplo, numa população de células, quantas das células morreram. E você está quantificando isso, porque você vai poder dizer, não, nessa concentração da droga com determinado tempo, 10% da minha população morreu, 40%, 50%. Hoje em dia a gente tem até índices determinados onde a gente procura saber, por exemplo, qual a concentração de uma droga que mata 50% de uma população de células. Isso é uma aplicação do modelo cartesiano, da quantificação, da matematização da ciência. Então nós já começamos a entender o que é conhecimento científico a partir daí. Mas a ciência, obviamente, não é só isso. Tá? Hoje em dia a gente tem várias correntes filosóficas que descrevem o que é a ciência, o que é fazer o conhecimento científico, o que é buscar novos paradigmas em termos de ciência. Mas uma coisa que é fundamental é que a ciência, como eu já disse, depois do mito, que buscava explicações que não necessariamente eram baseadas em fatos reais, mas que tinham o objetivo de passar um princípio moral, principalmente, ou tradicional. Depois do empiricismo, que começou a analisar a natureza de forma objetiva, buscando não mais a explicação mítica, mas a experiência real do ser humano
quando observa aquele fato, utilizando um método de classificação, de observação, de comparação, mas ainda sem experimentos no conhecimento empírico, até passar para o modelo cartesiano, onde se busca uma matematização da ciência, onde se busca realmente quantificar, transformar em números, tantos por cento, que quantidade, né, do experimento nós podemos observar e registrar esses conhecimentos através de gráficos, através de tabelas, onde nós podemos ter algo que possa ser comparado. Isso foi o começo do conhecimento científico. E além disso, uma coisa muito importante é que o experimento, para ser considerado científico, ele deve ser reprodutível, ou seja, se eu faço um experimento aqui hoje, eu faço uma comunicação daquilo que eu fiz, descrevendo as condições em que eu fiz, para que outro cientista, seja lá no Japão, na Suécia, na Iugoslávia, possa repetir esse mesmo experimento nas mesmas condições, quantificá-lo, como eu falei, e ter um resultado que possa ser comparável ao meu. Então, a ciência hoje é feita dessa forma. Os experimentos têm que ser reprodutíveis e têm que ser compartilhados com a comunidade científica. Como se compartilha experimentos com a comunidade científica? Através de comunicações científicas em revistas, por exemplo. Hoje em dia, nós temos revistas que são até digitais, que estão presentes na internet e que permitem que pesquisadores do mundo inteiro compartilhem seus dados e, baseado nesses dados, cheguem a uma conclusão de que aquilo é aceitável e consideram aquele resultado como um resultado realmente científico. Então, nós vemos que cada um desses tipos de conhecimento, vamos focar principalmente no conhecimento mitológico ou mítico, ele tinha e tem, continua tendo até hoje, uma importância vital na nossa sociedade, que é preservar uma cultura anciã, uma cultura dos nossos antepassados, que traz a nossa própria identidade e que passa conceitos morais, que são importantes. Toda a sociedade é baseada em conceitos morais, ou essa sociedade não é uma sociedade, não tem uma identidade como grupo. Então, o conhecimento mítico, presente hoje em dia, principalmente nas religiões, tem essa importância. Passamos então para o conhecimento empírico, que é um conhecimento da busca da informação de maneira objetiva, mas muitas vezes não reprodutiva, muitas vezes sem experimentos que comprovem uma determinada teoria, porque é baseada na observação do indivíduo. Até o modelo que nós chamamos de cartesiano, que foi a base da ciência que nós temos hoje, que é um modelo de matematização da ciência, onde nós quantificamos aquilo que nós queremos estudar, compreender. Então, a partir da quantificação do estudo, com mesuração, com a repetição de experimentos, com a realização e repetição de experimentos chamados científicos, e com o compartilhamento desses dados com a comunidade científica, a fim de que esses dados possam ser testados, reproduzidos, observados por vários cientistas e finalmente aceitos como uma realidade científica, nós temos aquilo que nós chamamos de conhecimento científico. Nesse curso, em Bases da Pesquisa Científica, o que nós queremos demonstrar um pouco para vocês é este conhecimento. E eu creio que é muito importante, principalmente para aquele que se dispõe a ensinar ciência, não só a fazer,
mas também a ensinar ciência, que saiba a diferença e a importância desses diferentes tipos de conhecimento para que não haja conflitos, né? Hoje em dia a gente tem, infelizmente, tantos cientistas que se colocam numa postura radical, muitas vezes fazendo da ciência a sua religião, desprezando outros tipos de conhecimento que são conhecimentos humanos, e na minha opinião todos têm o seu valor, desde que colocados nos seus devidos lugares. Tanto lideranças religiosas que querem transformar o conhecimento mítico em científico, ou seja, transformar não, mas colocar um no lugar do outro, como se a ciência fosse algo pernicioso. E não é, obviamente. O que nós temos hoje, que a ciência nos dá, é principalmente promover uma vida melhor e um melhor bem-estar para o ser humano. A religião, como eu falei, nos traz, muitas vezes, conforto, a fé, preserva as tradições, dá a característica, a identidade de um grupo cultural e tem também a sua importância, que não deve de maneira nenhuma ser desprezada. Então, meus amigos, a gente pode dizer um conselho para vocês, que não é meu, mas de Tomás de Aquino, que foi considerado um grande filósofo e doutor da Igreja Católica, que dizia: timeo homini unius libri, ou seja, eu temo um homem de um livro só. Entendido o recado? Até lá no nosso próximo vídeo. Grande abraço.